Então, mano. Isso. Aí, cadê minha setinha? Tá aqui. Então, veja bem. Daniel 6, versículo 21, fala assim: Então Daniel falou ao rei. Daniel está falando ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Peraí, acho que não era nesse que eu queria ler, não. Só um minutinho. É no capítulo 4, gente. Capítulo 4 é quando Nabucodonosor teve o sonho, o segundo sonho dele. E aí, então, Daniel ele foi interpretar esse sonho, né? E aí, lá é Daniel 4, 17, na parte B, fala assim: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Agora, no mesmo capítulo, o finalzinho do versículo 26, que fala assim: o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Vamos prestar atenção nisso aqui tudo, né? Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Depois, no mesmo capítulo 4, no finalzinho do versículo 32. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E o 37, último versículo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar, meninas? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, te louvamos pela tua palavra, ó Deus, que é tão maravilhosa. Ó Deus, obrigado porque nós temos essa palavra na nossa mão, porque o Senhor nos fala através dela. Nos abençoe, ó Deus, durante esse dia, durante esse tempo de estudo, ó Pai. Ganhe os nossos corações, que nós possamos te conhecer mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, queridos, só antes de passar a palavra para vocês, só para poder colocar o pano de fundo desses versículos que eu li aqui, na época de Daniel, a Babilônia era o reino mais importante do mundo. E o povo de Israel, vocês sabem, foram levados cativos para a Babilônia. Aliás, foi o povo de Judá, né, que já era o sul lá de Israel, que nós já vimos que Israel foi dividido em dois, né? As 10 tribos já tinham sido levadas para a Síria, e agora, então, depois de cento e tantos anos, as duas tribos, que eram Judá e Benjamim, foram levadas para a Babilônia. E aí, então, lá a gente conhece a história de Daniel bem, e lá então Nabucodonosor teve dois sonhos. O primeiro sonho é daqueles animais, 4 animais, era Deus falando para Nabucodonosor a história do mundo. E depois então ele teve esse sonho que falava que a árvore ia ser cortada, ia deixar só a cepa e as raízes na terra. E aí então Daniel vai interpretar esse sonho, e esse sonho diz respeito a Nabucodonosor. Então, Deus falando com Nabucodonosor que ele tinha que se converter, que ele estava muito orgulhoso do reino dele. Ele realmente era um reino muito forte, era um reino que a característica dele era ouro, porque eles eram muito ricos mesmo, tinha ouro para todo lado lá na Babilônia, e ele conquistou os reinos do mundo, né, daquela época. Mas o coração dele se elevou. Por isso que ele fala aqui, o próprio Nabucodonosor, ele fala aqui, ó, e pode humilhar aos que andam na soberba. E Nabucodonosor ficou 7 anos como um boi, como um animal, pastando. A Bíblia fala que as unhas dele cresceram igual da águia, que os cabelos dele cresceram, e ele comia erva, pastava.
Ele ficou, durante 7 anos, ele ficou nessa situação, até que aquele versículo que a gente leu, que ele levantou os olhos aos céus e reconheceu que realmente tinha um Deus que reinava sobre tudo. E é interessante, gente, que na história, se a gente for estudar o reinado de Nabucodonosor, tem 7 anos que é em silêncio daquilo que ele fez, que foram os ministros dele que estavam reinando. E é muito interessante, porque depois ele mesmo fala aqui que os ministros, os servos dele, colocaram, quando ele voltou a cabeça a pensar como homem, se a gente pode dizer assim, ele foi novamente colocado como rei. E aí, então, continua a história dele. Isso é muito interessante, que está na história mesmo, a história secular. E outra coisa muito interessante é a seguinte, porque até então a cabeça dele era como uma besta, porque depois Daniel tem outro sonho, que é o mesmo sonho que na frente, mas agora então ele começa a pensar como homem. Nós vamos ver isso para frente. Por que que é assim? Porque os reinos desse mundo, para Nabucodonosor, o sonho que ele teve é o seguinte: a cabeça de ouro, vocês sabem disso, né? O peito de prata, os ombros e os braços de prata, o peito de bronze, as pernas de ferro e o pé de barro e de ferro. Isso aí é a história da humanidade. E aí, então, quando Nabucodonosor ficou sabendo que ele era a cabeça de ouro, Daniel fala com ele. Aí o que que acontece? E ele vê que vão vir outros reinos após ele. Aí é quando ele faz aquela estátua de ouro. Ele pensa assim, não, eu vou ter o domínio sempre. Então, por isso que ele faz aquela estátua toda de ouro. Vocês sabem, vocês conhecem bem a história, vocês sabem disso. E aí, então, acontece todas essas coisas. E mais para frente tem o sonho, a visão de Daniel, que é no capítulo 7. E Daniel, então, o sonho dele é diferente, a visão dele é diferente. Não é a cabeça de ouro, nada disso, mas são as bestas. Então vai vir, a primeira besta é o leão, que representa o reinado de Nabucodonosor, o reinado lá da Babilônia. Depois vem os medo-persa, que a cabeça é do urso, que é um urso, que é um animal, o urso. E depois a gente pode estudar isso. As características são muito parecidas mesmo, que é a, a parte de prata. Eles usavam muito a prata no Reino Medo-Persa, era muita prata. E o urso é um animal grandão, né? Pesadão. Então, o exército Medo-Persa, ele era um exército grandão, era muita gente, muita gente. Fala que Assuero, se não me engano, que era o rei deles lá, que ficou um dia sentado no trono dele, assim, num vale, para ver o exército dele passando. O exército passou de manhã cedo até de noitão, de tantas pessoas que eram naquele exército. Então, tem muita coisa em comum. Depois, então, é o leopardo, que é rápido, né? Que é um animal rápido, que foi o, o reino de Alexandre o Grande, grego, porque Alexandre, em 3 anos, se não me engano, ele conquistou o mundo daquela época. Foi muito rápido, muito rápido. Então era o leopardo que corria rápido, né? Era o bronze, porque tudo era de bronze, as roupas, né? Como é que fala? Dos soldados eram de bronze, tudo de bronze. Então, é o bronze, representa o bronze. E por último, então, era o ferro, que é, então, o Império Romano, que eram as pernas, né, de ferro, era o Império Romano. Então a gente vê realmente que o Império Romano foi um império duro. Todos esses foram, mas o Império Romano era muito duro, muito mal. Todos eles foram, mas o Império Romano foi muito mal. E daí foi na época de Jesus, né, que o Império Romano estava dominando sobre a terra. E depois, então, os pés, que era misturado barro com ferro. O que significa isso? O barro é a democracia, porque a democracia é o homem, né? O homem mandando, né? Que é o governo do povo. E o ferro, que é essa parte mesmo do Império Romano, porque hoje, queridos, eu não sei se alguém aqui fez direito,
Mas as leis nossas, elas vêm todas lá do Império Romano. Então, é uma mistura. Hoje, nós estamos vivendo esses pés, esses dedos do pé. E aí, então, Daniel tem uma visão que uma pedra que foi tirada da montanha sem a ajuda de mão de homens, essa pedra então bateu nessa estátua, foi que falou lá com Nabucodonosor e destruiu tudo, e essa pedra então encheu toda a terra. Então nós sabemos que esse quinto reino é o reino do Senhor Jesus Cristo. É uma pedra que saiu, é uma pedra, não é nada feito pela mão dos homens, né? É uma coisa que Deus criou, tanto que tem uma diferença muito grande aí também. Olha, a Bíblia inteira é como se fosse, vamos dizer assim, é uma luta entre a Babilônia e Jerusalém. Babilônia, ela é construída com tijolo. O tijolo é feito de barro, tá certo? O homem que faz. Mas Jerusalém é construída com pedra. Jerusalém é muito interessante, eu não sei quem aqui já foi lá, mas lá é muito branco, muito claro, que é tudo de pedra, e as pedras lá são claras. É muito interessante. Então, a gente vê, tem várias. No final, lá em Apocalipse, a gente vê também que é a Babilônia e a Jerusalém. Todas as religiões do mundo vieram da Babilônia. Todas, todas. A raiz delas está na Babilônia. Religiões, né? É diferente, né? É aquilo que o homem inventou. Todas elas têm a raiz lá na Babilônia. Então, queridos, é mais ou menos esse o pano de fundo aqui. Agora eu queria abrir aí para você, se alguém leu alguma coisa, queria compartilhar. Todo mundo caladinho? Nós vamos. É para falar, Dani. Não, eu só ia comentar que, inclusive, tem a ver, né, mãe? Eu não tenho. Eu escutei, né, uma palavra falando sobre, inclusive, a guerra, né, que está aí hoje, né, que a gente vê que está na televisão, né, que lá de Israel, né, o povo. E você vê se muita gente não entende, né? E aí, a gente sabe que isso não é uma coisa de hoje, não é uma coisa do governo de agora, né? Eu escutei realmente até a palavra, e realmente isso aí é desde o início, já estava escrito. Isso, então, se não o pessoal acha que é uma coisa que vai resolver com dando uma terra, alguma coisa, e não é, porque isso aí já estava escrito, né? Isso aí, eu acho que tá tudo nessa, acho não, está tudo aqui na palavra de Deus, né? Desde o começo. Só um comentário que eu estava com as meninas aqui falando disso, né? No laboratório aqui, como é que o tempo tá chegando no fim, né? O que você falou, a gente está nessa última parte aí, realmente, e a gente sempre ouve falar assim, Jesus está voltando, né? E realmente a gente vê que está chegando no fim mesmo. Uhum. Mas é interessante como é que Deus sempre, por exemplo, quando Jesus falava da morte dele, ele falava da ressurreição. Sempre Deus nos dá uma esperança, né? Ele fala realmente a gente está no fim, mas ele fala que aquela pedra vai vir e vai destruir tudo e vai reinar. Então, isso é muito maravilhoso. Por exemplo, nós vamos ver, até Elaine, se você quiser colocar os slides, nós vamos ver que lá em Apocalipse tem, se não me engano, 28 vezes falando que o Cordeiro está no trono. 28 vezes. Então, porque a gente fala sobre a besta, mas é muito pouco, mas a nossa cabeça fica só ligada ali, só pensando na besta, que é a besta, o anticristo, mas fala ali do Cordeiro, o Cordeiro está no trono. Não fala nada que é o Senhor Jesus, como ele aparece no primeiro capítulo, né? Que João ficou tão extasiado que ele caiu no chão, mas fala o Cordeiro, exatamente porque o Cordeiro ele traz uma ideia de mansidão, né? De paz. Então, até nisso o Senhor é cuidadoso conosco. Isso é muito maravilhoso. Olha bem, esse aqui nós já fizemos, né? Que é o renascimento da nação de Israel, que foi 14 de maio de 1948. O mundo todo ficou perplexo com aquilo que aconteceu, mas porque Deus já tinha estabelecido isso. E aí foi um milagre. É um milagre. Quem não acredita em Deus, quem não acredita na Bíblia, só isso aqui já é uma justificativa para a gente acreditar, porque aqui, igual aquele texto que eu li para vocês lá em Isaías, falando, pode uma nação nascer num só dia?
Israel nasceu num só dia, depois de mais de 1.000 anos, mais de 1.500 anos que tinha sido espalhado por esse mundo. Eles foram espalhados no ano de 165, se não me engano, né? Que eu já estou fazendo tanta confusão com as datas aí. Depois de Cristo, 165, eu acho, depois de Cristo. Então, muitos anos. Como é que a nação pode reviver? Os sociólogos falam que isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, essa data aqui de baixo, 5 de junho de 1967, é que Jerusalém, então, passou para o domínio de Israel, porque eram os árabes que tomavam conta de Jerusalém. Foi uma guerra, gente. Depois vocês podem procurar na internet, foi uma guerra milagrosa. Até as pessoas jornalistas que estavam lá para cobrir, né, as notícias dessa guerra, ninguém achava que Israel pudesse ganhar essa guerra, porque eles tinham pouco tempo, eles não tinham um exército formado. E eram as nações árabes em volta deles, assim como hoje. Qual o objetivo dos árabes e dos muçulmanos? É exterminar Israel da face da terra. Isso aí sempre foi o objetivo deles. Por quê? Por quê, queridos? Porque Jerusalém é o testemunho de Deus aqui na terra. É claro que não é a capital ali, Jerusalém, não é aquela coisa física, mas o Senhor, ele vai reinar dali. Então, a gente tem que saber que realmente Jerusalém é a vontade de Deus aqui na terra, é o Monte Sião. A gente não pode pensar que a parte física, sim, ele vai reinar dali. Eu acredito que ele vai reinar dali. Mas é o reinado do Senhor. Então, o templo vai ser reconstruído, é uma profecia que ainda precisa ser cumprida. E aí, então, nessa data, foi uma guerra de 6 dias e Israel ganhou essa guerra. E aí, até alguns jornalistas, eles falam o seguinte, que apareciam soldados diferentes, que estavam com roupas brancas, que lutavam a favor de Israel. Ninguém sabe quem eram esses soldados. Então, teve muita coisa de milagre ali durante essa guerra de 6 dias. Então, é outro sinal. A única coisa que não passou para Israel foi ali o Monte do Templo, que a gente não sabe por quê, mas aquele Monte do Templo ali é dos árabes, é muçulmano. Aquele pedacinho ali em cima, né? Do Monte Moriá. Mas o templo vai ser reconstruído, a gente não sabe como, mas vai ser reconstruído ali. E aí Jesus falou, nós estamos vendo sobre os sinais, né? Jesus falou, olha, como foi nos dias de Noé, e acho que nós paramos por aqui, né? Que as pessoas casavam, davam-se em casamento, né? Viviam uma vida normal. Bebiam, comiam, coisa normal da nossa vida, que nós fazemos mesmo. Só que eles faziam isso sem ter como é que a gente fala, o temor de Deus. Eles faziam isso na força do braço deles. Eles faziam isso sem Deus estar nos relacionamentos dele. E o que aconteceu? Outra coisa importante, na época de Noé, lá em Gênesis fala que a violência tinha aumentado muito. O que tem acontecido hoje, queridos? É exatamente isso. Se a gente, depois vocês lerem lá em Gênesis 6, 1 a 9, vocês vão ver quais são as características da época de Noé. A violência estava aumentando muito. E então Deus enviou o dilúvio. E ali Jesus fala de uma maneira. Vamos abrir aí Mateus 24, 36 a 42. Quem abriu aí, lê para nós, por favor. Mateus 24, 36. É, Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 está no campo.
ir até aí, Dani. Tá. Não, pode ir até o 42. Fala, então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Isso, olha bem. Então, nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E aí, então, Deus fechou a porta da arca. Só tinha uma porta, a arca, e uma janela em cima. Isso aí, queridos, a gente precisa prestar atenção, porque foi só Noé e a família dele. Isso aí representa, Noé foi salvo pela água ali, ele e a família dele. Isso aí representa, a gente sabe, representa a igreja. Porque logo depois, Jesus está falando assim, ó, porque vão estar dois no campo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Isso é questão do arrebatamento. Então a gente precisa prestar atenção, porque inclusive aqui fala assim: vocês não sabem a hora que o Senhor virá. Essa parte eu já falei com vocês, essa parte de Mateus 24, que é Jesus falando, ele mesmo falando os sinais, todos os sinais. A primeira parte aqui, que é do 24, do versículo 3 até o versículo 31, é a profecia com relação aos judeus. Depois, do 32 até ao 25, deixa eu ver, 25, 25, até o 25 tem até 25, 30 é da igreja, é a profecia da igreja. E depois, então, é a profecia dos gentios. O mundo é dividido em três características: os judeus, os gentios e os cristãos, e a igreja. Depois a gente pode ver isso lá em Coríntios, é dividido em três, como a gente fala, três tipos, né? Se a gente pode dizer assim, a palavra Grupos, né? três grupos, melhor. Então, veja bem, quando as pessoas não respeitam e nem honram a Deus, eles também não respeitarão ao próximo. Isso acontecia na época de Noé. Pode passar, Elaine, por favor. Então, veja bem, porque aqui no Mateus 24, quando essas profecias estão sendo feitas para os judeus, Jesus fala que ele virá como um relâmpago. Mas aqui no 24, quando a profecia é feita para a igreja, ele fala, olha, ele fala que ele vem como ladrão. Então, como que vai coincidir isso? É relâmpago ou é um ladrão? É porque ele vem como relâmpago para o mundo inteiro e para os judeus, que todo olho verá. Mas ele vem como ladrão para a igreja, porque ele vai nos buscar antes de muitas coisas acontecerem aqui. Então, é importante a gente guardar isso na nossa cabeça, tá certo? Então, veja bem, essa vinda do Senhor tem três palavrinhas que falam sobre a presença dele. Mas nesses versículos que eu deixei aqui, eu deixei só essa palavrinha para não fazer muita confusão, que é parúzia, ele estar presente ao nosso lado, é a presença dele. Então, vamos ler esse versículo, Mateus 24, 3. Alguém lê para nós, por favor? Depois o 27, o 37 e o 39. Raquel, só uma Lá, pergunta. oi. Ladrão para a igreja Isso. e relâmpago para judeus e gentios? E para o mundo todo. É Ah, isso mesmo, tá certo? Isso aí, Elaine, é o que eu tinha falado. Já falei desde o princípio. Tem muitas interpretações, queridos, tem mais de 100 interpretações. Não é que um está errado, o outro está certo, nada disso, não. Mas eu estou seguindo a linha de um irmão, que eu sei, vários irmãos, são irmãos sérios, estudiosos da palavra, então é isso que eu estou passando para as irmãs. Mas se as irmãs ouvirem outra interpretação, não tem problema nenhum. E você fica, a gente fica livre para aceitar aquilo que Deus colocou no nosso coração. O fato importante é que ele vai voltar, que nós temos que estar preparados e que a gente tem, isso que é o importante, porque inclusive ele fala, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. As pessoas, a gente sabe de histórias, um fala assim, Jesus, no ano 2000 Jesus vai voltar. Vocês lembram disso, não lembra?
Teve irmãos que foram para o monte, que Jesus ia voltar, e não voltou, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas ele falou, ó, mas vocês ficam preparados, porque a hora que vocês não estão pensando, o seu Senhor, por isso que é importante, ele vai voltar. Então, isso aí que é importante. As outras coisas são coisas que as pessoas estudam e tudo, mas é só para informação suas mesmo. Então, está certo, Elaine, isso aí? Então, alguém lê Mateus 24:3, fala da parúzia, que é a presença física do Senhor. Pode ler. Traz uma banana para mim. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Isso, a gente já viu que são 3 perguntas aí. Quando fala da tua vinda, é da presença dele física. Agora, o 27. 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. De novo, é a parúzia. Olha só como é que é diferente aqui. Veja bem, olha. Ele, nessa parte que eu falei com vocês, que é do versículo 3 até o versículo 31, está falando para os judeus. Tanto está falando para os judeus que ele fala o Filho do Homem. Todo judeu sabia o que era o Filho do Homem, por causa de Daniel, das profecias de Daniel, que fala do Filho do Homem. Tanto que Mateus não explica o Filho do Homem, porque todo judeu sabia o que era. Por isso que eu penso que é razoável ser essa parte dos judeus, porque ele está falando isso, e fala assim, fala do Cristo, eles sabiam sobre o Cristo, e fala que vai ser como relâmpago. Aí nós vamos ver mais para frente, vocês entenderem melhor. Agora o 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Isso, a mesma coisa, a presença dele física. E o 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí, de novo. Então, esses versículos aí tem mais. Fala sobre a parúzia, que é a presença física do Senhor, certo? Agora, Atos 1:6-11. Nós já lemos isso na última aula, mas é importante a gente ler novamente. É a ascensão do Senhor. Atos 1:6-11. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Olha bem, da mesma forma, ele foi do Monte das Oliveiras até as nuvens e das nuvens até o céu. A volta dele vai ser da mesma forma, do trono até as nuvens e das nuvens até o Monte das Oliveiras. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Então, veja bem, do trono até nas nuvens, ele vem como ladrão. Ele vem para a igreja. Vai ser quando vai acontecer o arrebatamento. A igreja vai encontrar, fala que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, é que Paulo fala lá em Tessalonicenses, certo? Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Ali na nuvem vai ter as bodas do Cordeiro, vai ter várias coisas ali na nuvem. Depois, então, o Senhor vem conosco.
vem com a igreja, porque aí ele vem para reinar. Vai ser quando ele vai reinar com cetro de ferro, vai ter aquela guerra do Armagedon, vai ter que as nações vão lutar mesmo contra o Senhor, né? Mas ele vai vencer, nós sabemos disso. Então, essa é a segunda parte, vai ser quando ele vai vir como relâmpago, aí todo olho verá. E aí vai ser quando Israel, os judeus, porque a terra já foi restituída para os judeus, a cidade também foi restituída, mas a parte espiritual dos judeus não foi, porque eles não creem que o Messias veio. Claro que existem judeus convertidos, que a gente chama de judeus messiânicos, né? Tem judeus convertidos, sim, graças a Deus. Tem igreja, que faz parte da igreja. Mas os outros judeus não. Vai ser quando eles vão lamentar e vão saber realmente que aqueles que eles crucificaram é o Senhor Jesus. Então, a sua vinda começa como ladrão, que vai levar a igreja até as nuvens e termina com relâmpago, quando nós vamos voltar com ele. Pode passar, Elaine, por favor. Na aula que vem, eu vou deixar vocês, na aula que vem, vocês falarem, para vocês estudarem esses textos, falarem, perguntarem, né? Se a gente souber responder bem, senão a gente vai pesquisar, vai tentar ver se responde. Mas depois, no final, vai ter uma figurinha aí que é bom, que eu acho que dá para entender melhor. Então, veja bem, o Senhor reina, nós já lemos esses versículos aqui, primeiro de Daniel, porque o Senhor reina. Ele reina, gente, absoluto. A gente não precisa pensar que o que está acontecendo aqui no mundo, o que está acontecendo com Israel, que está fora do controle do Senhor. Não está. O Senhor reina. Nós não entendemos, mas o Senhor reina e continua a reinar, tudo está nas mãos dele. E aí, então, eu falei sobre os governos mundiais, são aqueles 4 animais, já falei sobre esses 4 animais, e o rei Nabucodonosor, a visão que ele teve foi de ouro, prata, bronze, que quando o mundo olha para os reinos, eles veem o glamour dos reinos, vê a riqueza, vê essas coisas todas, mas quando Deus olha para esses reinos do mundo, queridos, ele vê uma besta, porque na maioria são bestas que estão ali. O que significa isso? São pessoas que não têm o temor de Deus. Então, Nabucodonosor só se tornou um homem depois que ele exaltou o Deus dos céus. Até então, ele era como uma besta, como um animal. Então, a gente vê que eram as bestas. E Daniel, ele enfatiza muito a última besta, que a última besta é o reino romano, né? Mas essa última besta, no final dos tempos, veja bem, vamos abrir lá em Apocalipse, só para a gente ter uma noção aqui rapidinho. Apocalipse 13. Porque para a gente estudar Apocalipse, queridos, bem estudado, a gente precisa saber estudar Daniel primeiro. Tem que estudar Daniel, e mais profecias, né? É muita coisa. Olha bem, lá em Apocalipse 13, 1 e 2, alguém lê aí para nós, por favor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha bem, esse aqui é o anticristo. Quando fala que emergir do mar, o mar, eu acho que eu não coloquei aqui o versículo, mas o mar significa os povos. O mar significa os povos. Aqui em Apocalipse, vários símbolos em Apocalipse já estão explicados mesmo em Apocalipse. Eu não sei se eu anotei aqui nas minhas anotações. Eu acho que não. Ou se eu anotei, eu não estou sabendo onde que foi. Mas, olha bem, essa descrição aqui de Apocalipse 13 é do anticristo. Vocês viram que reúne todos os reinos do mundo? Fala do leopardo, fala do urso, fala do leão, e ele é o 4º reino. Então, é todos esses reinos do mundo que vão se ajuntar para um só reinar do mundo.
E isso aí, queridos, é o que está caminhando para isso, porque vai ter uma pessoa, e essa pessoa ela vai ser como se fosse um super-homem, ele vai ser sobrenatural mesmo, porque você vê aqui que o dragão significa o diabo, vai dar o poder dele para essa pessoa. Essa pessoa, no início, ele vai trazer paz na terra, no início. Vai ser uma moeda só, uma religião só, ele vai trazer, vai acabar com a fome, ele vai fazer isso é o anticristo, ele vai reinar. Mas, logo depois vai começar a tribulação. Porque, olha aqui, vai ser o anticristo que emerge no mar, e depois tem a segunda besta, que é o falso profeta, está imitando o Espírito Santo, e depois, então, é o dragão. São os três. Então, eles vão estar reinando aqui num tempo aqui na Terra, até quando Deus permitir. E é muito interessante que a gente vê aí, ó, quer ver? É o reino dos céus. Lá em Daniel 2, 34 e 35. E alguém já deixa aberto aí Apocalipse 11, 15. Daniel 2, 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, os pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Isso, ainda Daniel 7, 9 a 11. É o reino do Senhor Jesus Cristo, destruiu todos os outros reinos, porque ele vai destruir o anticristo, o falso profeta e o dragão. Aí, Daniel 7, 2 a 7. Isso aí já é. Essa parte aqui é Daniel interpretando os sonhos de Nabucodonosor. Agora veja aqui. No 7, 9 a 11. Daniel 7, 9 a 11. Daniel, antes, ele está falando do quarto reino, que era um reino terrível, que falava com insolência, etc. Mas logo depois, no versículo 9, vê o que ele fala aí, que interessante. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, ele foi olhando por causa da voz das insolentes palavras que os chifres proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e a seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Pois é, e aí no 13, no final do 13, fala assim, com as nuvens do céu, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Aí, esperar assim, nós vamos ver para frente. Agora, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Isso, olha bem, é a mesma coisa que está lá em Daniel, né? E aí, esse versículo que eu li aqui, Daniel 7, 13, que fala, com as nuvens do céu, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se
ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Isso aqui é exatamente o que aconteceu em Apocalipse 5. Foi quando o Cordeiro, logo que tinha sido morto, ele chega diante do trono e ele recebe toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, isso aqui é a visão de Daniel de Jesus das nuvens até o trono. Que coisa interessante isso, né, queridos? Mas foi isso mesmo. Pode passar aí, Elaine. Eu sei Raquel, que é muito. Oi, pode eu falar. só ia fazer uma observação aqui. Depois que a gente leu esse Apocalipse 11, 15, né? Aí Aham, falando que o sétimo anjo tocou trombeta, aí fala, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, né? Aí para isso. frente, aqui no 17, fala assim, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras. Tá vendo? Não fala mais Deixa eu assim ver. que há de vir. Ah, é mesmo, eu não tinha observado isso, não. Não fala por quê? Porque ele veio. É, é isso mesmo, Não é? isso Eu mesmo. acho isso bonito demais, tia. É Porque lindo assumiste o teu demais. grande poder e passaste a reinar. Isso. É. Até, irmãs, eu acho que uma coisa muito bom, ela não tinha visto, não tinha observado isso, não. Olha bem, até o irmão, o Romeu mesmo, quando ele fala que Apocalipse de 1 a 11 é uma parte, né? E de 12 até o final é a repetição daquilo que aconteceu de 1 até o 11. Ele fala isso. Eu não sei, eu não prestei atenção para ver se é isso mesmo, mas ele fala que é dividido em duas partes. Porque aqui no 11, porque depois vai falar da mulher e do dragão, depois vai falar, vai entrar em detalhes do que aconteceu, como surgiu o anticristo, etc, né? Isso lá em Apocalipse. A glorificação do Senhor. Tem mais um slide aí, não tem, Elaine? Ah, tá. Eu não vou falar sobre esse aqui, porque não vai dar tempo, né, e já tem muita coisa na cabeça nossa, que acho que já falei coisa demais. Mas ainda tem um outro slide, o último. Pode colocar o outro aí, Elaine. Ih, não, não é esse não, é esse aí. Vai ficar aqueles dois slides para a gente falar depois. Aqui, queridos, a Elaine colocou aqui para nós, é tipo assim, um desenho de mais ou menos. Ai, desculpa, que vai acontecer. Aí vocês depois, vocês olham direitinho, estudem isso aí, vê se clareia alguma coisa, se traz ajuda. Para mim, esse, essa maquetezinha trouxe muita ajuda, trouxe muito esclarecimento na minha mente, para entender as coisas. Aí depois, então, eu não vou falar sobre isso, não. Nós vamos ter que falar sobre arrebatamento, sobre aquelas 7 trombetas, aqueles 7 todos, e depois nós vamos ver isso aí com mais cuidado, porque já tem muita informação hoje. Eu gostaria que as irmãs vissem mesmo, que olhasse, estudasse isso aí, para na última, vai ser a nossa última aula desse ano, que vai ser dia 1º, se não me engano, de setembro, para a gente ser mais participativo, vocês falarem mais, né? Nos ajudarem mais também. Tá bom? Primeiro de É, dezembro. eu acho que a próxima sexta-feira é 1º de dezembro, né, gente? Será que eu estou enganada? É, Próxima sexta-feira, 1º de dezembro já. É. Então tá. Então a o, gente vai colocar um recadinho lá no nosso grupo, falando com as irmãs que vai ser a nossa última aula do ano. E aí nós vamos ter um tempo grande para poder rever muita coisa, né? E para poder ver sobre o que nós vamos estudar também no próximo ano, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar até lá, né? Porque aí não precisa estudar mais. o Elaine, Oi, Eu pedi aquela figura, né, hã? Virgínia? Você vai É, pedir figura? eu vou. Então, sabe o que eu vou falar com ela? Ela vai tirar uma foto e pôr no grupo pra gente. Eu até tirei a Ótimo, foto tão bom, depois a mamãe manda, eu aí tipo mando. escaneia no grupo Melhor lá, só eu a tinha, foto separada eu tinha né? pensado nela mandar até em PDF, Eu Isso, que aí a mando, pode gente deixar. que fica aí a jóia. gente imprime, né? E tudo, Virgínia, tarefa para semana que vem, mamãe falou. Você viu, né? Falou que seu Eu nome, estou no seu grupo, tá? você escutou?
Seu nome, ela falou seu nome? Pro domingo Não, da eu estou no seu grupo. nós duas, então. Pode deixar. Aqui é a Naninha é a professora também. Aí, Você está isso aí, agora eu gostei. Tá doido. Agora eu gostei. A Dani quer falar. E a Não, Raquel é a falar. banca examinadora? Pode falar que nós vamos falar. nada E a disso. Raquel é a banca examinadora? Não, Sim, ela vai examinar tudo, leu direitinho, com certeza. Tem que alguém cobrar, né? ô, meninas, vamos orar então para a gente terminar, né? Foi um tempo bom demais, né? Da gente estar aprendendo mais um pouquinho. São tantas coisas, né? Eu sei que foi muita coisa na cabeça, assim, vai fazendo um bololô, mas depois a gente vai entendendo devagarzinho, vai, né? Vai. Oi, Denise, Raquel, tá boa? Oi, Raquel. Oi. Caiu a minha internet aqui, agora eu retornei. Ah, que bom. Então, Denise, a gente está falando aqui que a gente, na próxima sexta-feira, vai ser a última aula desse ano, porque dezembro e janeiro são meses assim, mais de férias, né? Certo. E a gente retorna em fevereiro. E eu não sei se você ouviu a aula, mas a gente falou. Não, eu ouvi a aula até o momento, depois a Ah, internet minha caiu. tá. E aí, então, aí a Elaine vai mandar aquele gráfico, né, assim, é, das coisas, assim, da vinda do Senhor, aquele negócio todo, e a gente vai olhar, vai estudar, e depois a gente vai comentar aqui juntas, né, e terminar a Tá aula. Eu bom. não terminei a aula também, não, ficaram faltando 2 slides. Então, vamos orar, queridos. Quem quiser orar, agradecer a Deus por esse tempo. Pai querido, nós queremos mesmo, Senhor, dar toda a honra e glória ao Senhor Amém, e Senhor. agradecer mesmo essa preciosidade, esse tempo tão precioso em que podemos estudar a tua palavra, Pai. Que o Amém. Senhor possa abrir as nossas mentes, que isso possa ser realmente um alimento para a nossa alma, nosso espírito e nosso corpo, Pai. Que nós possamos realmente viver todos esses ensinamentos, entender o tempo que estamos vivendo Amém, Senhor. e cumprir, Senhor, o teu propósito em nossas vidas como pessoas, como igreja, Amém, Senhor. como, Senhor, nação, Pai. Pai, Amém. nós queremos agradecer a disponibilidade da Raquel em estar aqui, nos ensinar, em passar o seu conhecimento, que o Senhor possa abençoá-la com toda sorte de bênçãos, que o Amém. Senhor possa, Senhor, guardar a vida dela, a saúde, que o Senhor Amém. possa, Senhor, acrescentar mais e mais na vida dela e da família dela, Pai. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Tenham um bom fim de semana. Deus abençoe todos, viu? E amém. volta Amém.